Bom, pessoal, essa aqui será a parte 3 da série dos vídeos que estão resumindo a aula número 7, aula presencial, número 7 do curso de cálculo diferencial. E então, nesta parte do vídeo, né, nós começamos os temas introdutórios ao conceito de funções reais. Eu disse ao início do curso que eu estava assumindo que neste nível na qual os estudantes se encontram, ou seja, um estudante que começa a fazer cálculo diferencial e que está vindo do ensino médio, né, se supõe que sabe o conceito de função. Ele já trabalhou com isso aí. Eu estava assumindo que o estudante, né, sabe. Mais ainda, que a maioria dos estudantes que estão aqui são estudantes que estão estudando cálculo diferencial pela segunda vez, pelo menos. Mas mesmo assim, eu disse que em algum momento eu ia definir o que é uma função real. Uma função de variável e de saída, um número real. Antes de definir o que isso é, o que esse objeto matemático é, eu vou definir os subconjuntos do plano cartesiano. Aí eu peguei, né, um conjunto não vazio, mas, de fato, o conjunto vazio sempre é um subconjunto do plano cartesiano. Mas aí, né, eu tirei o vazio, né, e eu vou falar que um conjunto não vazio é dito de um subconjunto de R2 se todos os elementos forem pares ordenados. Então, um conjunto no plano é dito de subconjunto de R2 se todos os elementos desse conjunto forem pares ordenados. Pronto. Então, lembra que geometricamente esse conjunto aqui, R2, é o conjunto de todos os pares ordenados. O sea, lembra que R2 se define como o conjunto dos pares ordenados. Nesse caso, A e B é um real. Então, com dois números reais, eu formo esse negocinho aqui que chamamos de par ordenado. A, a primeira entrada, B, a segunda entrada desse par. Então, esse objeto aí é um par ordenado. Beleza? Você supõe que tu sabe isso das colinhas e eu suponho, né, que geometricamente tu sabes que R2 se representa com um plano y que ese plano llaman de un plano cartesiano. Entonces, digamos que aquí A, aquí B, y con ese puntinho representa un par, ese objeto geométrico que representa un plano cartesiano, esse carinha aqui, que se lê R2. Agora, um conjunto do plano cartesiano é dito de subconjunto dele se seus elementos forem pares ordenados. No caso que A seja um subconjunto de R2, nós usamos esse símbolo aqui. E se lê assim, ó, A contido em R2. Às vezes usam isso aqui, né? Porque é possível, né, que A seja o próprio R2. Possível que exista essa igualdade de conjunto. Por exemplo, qualquer conjunto é um subconjunto dele próprio. Beleza? Então, um conjunto em R2 é um subconjunto de R2 se e somente se os elementos forem pares ordenados. Por exemplo, A, esse aqui, ó, 1, 2, 0, 5, é um subconjunto de R2 porque os elementos de A são pares ordenados. Digamos que B. Pues aqui 0, 0, 5 menos 1, 2, 3. É também um subconjunto de R2 se os elementos são pares ordenados. Os elementos de B são pares ordenados. Esse carinha aqui é um elemento de B. Esse carinha aqui é um elemento de B. E esse carinha aqui também é um elemento de B. Agora, no observação, né? Observação. Dado B, um subconjunto de R2, então, escrevemos
A, subconjunto, escribimos ese símbolo aquí, si todo elemento de A também é um elemento de B. Ou seja, essa definição de subconjunto, né, também pode ser usada para subconjunto de R2. Ou seja, se tu tem um subconjunto de R2, será que ele próprio tem subconjuntos? Ou seja, é possível que existam conjuntos que estejam contidos nesses conjuntos, nesses subconjuntos? Então, digamos que tu pega um subconjunto de R2 e tu queres saber se é possível que ele próprio contenha conjuntos. Então, sim, caso exista um conjunto cujos elementos também sejam elementos de B, nós falaremos que esse conjunto aqui é um subconjunto de B. Então, neste caso, diremos que A é um subconjunto de B. Beleza? É só uma observação. É que essa definição de subconjunto se aplica também, né, a subconjunto do próprio R2. Então, pega assim, de novo, né? Pega um conjunto de R2 que é um subconjunto dele. Agora, será que esse B aqui terá conjuntos que também estejam nele? Que significa que um conjunto esteja contido no conjunto B? Significa que todo elemento, se todo elemento de A também é um elemento de B, então, nesse caso, diremos que A é um subconjunto de B. Beleza? Ok. Isso para fazer uma observação. Ok. Beleza. Então, já sabemos o que significa que um conjunto no plano cartesiano se chame de subconjunto do plano cartesiano. Então, agora vamos criar, né, um tipo de subconjunto no plano cartesiano, os chamados produtos cartesianos. Então, nesse caso, vamos lá. Vamos pegar dois conjuntos. Vamos pegar dois conjuntos. Eu vou querer que sejam no vazios, né? Vamos supor que são no vazios. Esse conjunto aqui, denotado com esse símbolo, que se lê A vezes B, se lê assim. Vamos colocar aqui. A vezes B, se lê assim, A vezes B, se chama o produto cartesiano de A com B. Então, produto cartesiano de A com B. Olha, e se lê na ordem que aparece. A vezes B. Esse conjunto aqui é o produto cartesiano de A com B. É o nome que dão na matemática a esse símbolo aqui. A vezes B se lê como o produto cartesiano de A com B. Se fosse B com A, seria assim. Mas eu tinha que escolher uma ordem para fixar o conceito. A vezes B. Produto cartesiano de A com B. Esse conjunto contém todos os pares da forma AB no plano, tal que A é um elemento, esse A é um elemento do primeiro conjunto que aparece nessa escrita, e B, que é a segunda entrada aqui desse par, é um elemento do segundo conjunto que aparece aqui na escrita. Beleza? Mais precisamente, para que um par do plano x1, x2 esteja nesse conjunto, nós precisamos que x1, que é a primeira entrada do par, esteja em A, e que a segunda entrada desse par, que nesse caso x2, esteja em B. Beleza? É isso que nós precisamos, então. Olha só. A vezes V está formado por todos os pares x1, x2 no plano cartesiano que satisfazem qual condição? X1, primeira entrada, está em A, primeira entrada do par está em A, e a segunda entrada desse par está em B. É isso que nós precisamos. Então, por exemplo,
Eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3. E B, o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 5, 6. São números reais. Eu quero construir, por exemplo, o produto cartesiano de A com B. Então, vamos no rascunho. Por exemplo, então A aqui é 1, 2, 3. B é o conjunto 1, 2, 5, 6. Então, vamos construir A vezes B. Nesse caso, dá para listar todos os elementos desse conjunto. Então vamos lá. 1, 1, 1. 1, 2, 1, 5. Vamos ver se é 1, 2, 5. 1, 2, 5, 6, sim. 1, 6, 2, 1. 2, 2, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 6. Então, esse conjunto A vezes B tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elementos. Dá para listá-los todos. Esse está em A vezes B, porque a primeira entrada está em A, e essa entrada aqui está em B. Perfeito. Esta aqui, por exemplo. Essa entrada está em A e essa entrada está em B. Isto. Por exemplo, 5, 2 não é um elemento de A vezes B. Não é. Pois 5, ele não está em A, ele está em B. Mesmo que 2 esteja em B. Não, não me interessa. Me interessa que a primeira entrada seja um elemento, né, do primeiro conjunto que aparece nessa escrita. Beleza? Então, não. Por exemplo, 6, 6 não está em A vezes B, pois 6 não é um elemento de A. Beleza? Ok. Será que esse conjunto pode ser visualizado no plano cartesiano? Então vamos lá. Pode visualizar o conjunto A vezes B. Visualizar é tipo representá-lo geometricamente. Dá para representar esse conjunto geometricamente? E se sim, diga o que esse conjunto é. Então, esse conjunto são pares. Ou seja, esse conjunto está formado por pares ordenados. E quando tu coloca esse conjunto de R2 no plano, o que tu vai ver são pontinhos. Geometricamente, esse conjunto é pontinhos. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar a GeoGebra, né? E vamos fazer eu vou te mostrar. Ok, então vamos lá. Então vamos ver aqui. Vou entrar em tela cheia, né? Aí eu preciso construir. Então, eu vou construindo assim, ó. Um, é, 2. Não está sendo mostrado, ¿eh? ¿Por quê? Engraçado, não está sendo mostrado. Deixa ver. Um, dois, é, três, não, três não, cinco. Cinco. Seis. Agora vamos com dois, dois, dois. Dois, três.
2, 3, no, 2, 3, no, 2, 5. 2, 5. 2, 6. Beleza. Agora, 3, 1. 3, 2. 3, 5. 3, 6. Pronto. É isso. São esses pontinhos, geometricamente. Geometricamente. Queria tomar uma foto, né? Esse conjunto geométrico. Esses pontinhos, né? Ah, opa! Ficou feio, né? Isso aqui é A vezes B. É o conjunto. Geometricamente se enxerga assim. Esses 6 pontinhos. Esses 9 pontinhos, de fato. 9, 6, 9, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontinhos. Pronto. É isso. A vezes B. Agora, será que A vezes B é igual a B vezes A? Ou seja, esses conjuntos são iguais? Não, porque, por exemplo, eu poderia formar o par 5 1. Esse pontinho aqui, vamos colocar ele com uma cor vermelha. Esse pontinho aqui está em B vezes A, mas não corresponde com um dos pontinhos de aqui. Outro pontinho, né? Que está em B vezes A, mas não está em A vezes B, seria 5 3. Esse pontinho aqui. Então, os pontinhos em azul são pontinhos do conjunto A vezes B. E esses dois pontinhos em vermelho são pontinhos, são elementos do conjunto B vezes A. Então, esse pontinho vermelho não corresponde com nenhum ponto azul. Portanto, esses dois conjuntos são diferentes. Então, portanto, a ordem aqui importa, né? Quando tu faz o produto cartesiano de dois conjuntos, a ordem importa. Salvo que, é trivial, né? O caso em que pegues um conjunto e faças o produto cartesiano com ele próprio. Tudo bem. Pode ser, é um caso óbvio onde a igualdade se tem. Mas, em geral, produtos cartesianos não tem essa propriedade comutativa. Ah, se pego o produto cartesiano de A vezes B com B vezes A, produzo os mesmos conjuntos. Não é verdade. Aqui está um exemplo onde isso aí não é verdade. Eu tomo uma foto e vou colar lá no negócio. Beleza, então voltamos ao negócio, né? Então, vamos lá. Aqui apago, né? Aí eu colo. Perfeito. Que fica o registro num caderno de vocês. Beleza, então aqui, ó. Essa nube de pontos aqui corresponde com A vezes B. E esses dois aqui são elementos de B vezes A. E esse aqui também é um elemento de B vezes A. Portanto, não é verdade que A vezes B seja igual a B vezes A. São conjuntos distintos. Esse símbolo aqui significa que os conjuntos são diferentes. Beleza? Beleza. Então, continuemos, né? Ok. E aí, por exemplo, tu pode fazer A vezes B. O que é A vezes B? E eu te digo que deveria visualizar esse conjunto. Agora, vamos numa situação um pouco mais complexa. Pegou A um subconjunto de R, nesse caso é um conjunto, é um intervalo, aqui R, pegou A menos 1, 1. Então, tudo isso. Os números que estão entre menos 1 e 1, os incluindo. E agora eu quero o produto cartesiano de A com ele próprio.
Então, eu vou fazer um rascunho, né? Então, vamos lá. Não, se, opa, construa o conjunto A vezes A com A, o intervalo fechado menos 1, 1. Beleza. Então, olha só. Aí tu diz, esse conjunto está formado por todos os pares x, y, tais que x menor o igual que 1, maior o igual que menos 1, y, a segunda entrada también menor o igual que 1, menor o igual que 1, mayor o igual que menos 1. Entonces, ¿cómo se ve geométricamente ese conjunto? ¿Será que da para listar todos os elementos desse conjunto? Será que é possível fazer uma lista dos elementos desse conjunto? Eu sei quando um elemento, um par, não está nesse conjunto. Então, exemplo, note que 5, 1, que é esse par aqui, não está no produto cartesiano de A com ele próprio, pois 5 é maior que 1. Então, não está. Não está. Então, vejamos, né, geometricamente, o que esse conjunto é. Aqui menos 1, aqui menos 1, isso x, isso y, aqui menos 1, aqui 1. Aí, por exemplo, eu diria isso aqui, só para fazer uma pegadinha, só para fazer uma bobagem. Opa, vou tentar pegar vocês aí. Pronto. Será que A vezes A é esse bonequinho? Será que A vezes A é esse bonequinho? Então, um bonequinho. Será que A vezes A tem esse formato de boneco? Tem esse formato de boneco? Bom, então vamos ver se de fato A vezes A tem esse formato de boneco. Por exemplo, esse pontinho aqui está sobre un muñeco. Entonces eso, ese puntinho está sobre un muñeco. Y si está sobre un muñeco, y yo estoy hablando que ese muñeco corresponde con A veces A, entonces está certo, ¿no? Entonces vamos a ver si es verdad. Aí, esse pontinho aqui, digamos que tem é o par AV. Então eu projeto, né? Quando eu projeto esse pontinho sobre o eixo X, tenho que A, de fato, é um número entre menos 1 e 1. Opa, aqui é 1, né? E eu fiz a coisa errada. Aqui é 1 e aqui menos 1. Desculpa aí. Ok. E agora vejo a segunda entrada. Para a segunda entrada, eu projeto, né, esse pontinho sobre o eixo Y. E te dá aqui B. Mas aí observo que B é maior que 1. Então, esse pontinho que está sobre o boneco tem um par cuja segunda entrada é maior que 1. Não pode, porque A vezes A também deve ter segundas entradas entre 1 e menos 1, ou sendo menos 1, ou sendo igual a 1. Então, nesse caso, esse muñeco não pode ser A vezes A. ¿Por quê? Porque existem pontos sobre o muñeco que não estão, que não satisfazem as condições para estar no produto cartesiano de A com ele próprio. Então, esse muñeco não é. Não é um muñeco. Se não é um muñeco, o que que é? De fato, alguns de vocês descobriram, né, que A vezes A é geometricamente um quadrado. Então, nesse caso, não dá para listar os elementos desse conjunto, porque há uma infinidade de pontos nesse conjunto. Mas todos eles estão sobre um objeto geométrico que vocês sabem o que é um quadrado. Então, eu vou te mostrar aqui. Viu? Aqui eu peguei 4 pontinhos, né? Vou colocar aqui vou ampliar.
Opa, desculpa. Ampliar. Pronto. Voy a tirar esos puntinhos aquí para no confundir con tirar el rótulo. Rótulo, tira o rótulo. Tira o rótulo. Pronto, agora vou construir o polígono. Pego aqui, pá, 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 pá. Tirar esses rótulos, né? Tirar esse rótulo, rótulo. Isso é uma coisa minha, tu não precisa tirar o rótulo. Pronto. Aí tu tem o quadradinho. Então, geometricamente, esse quadrado aqui é A vezes A. Esse quadrado é A vezes A. Pronto. É o quadrado. Pronto. Ok. Então, todo ponto aqui, ó. Olha só. Pac. Esse pontinho aqui, eu vou colocar aqui como vermelho. Ele está no quadrado. Ele está no quadrado aqui, ó. Pá, 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 pá. Nunca se sale do quadrado. Esse elemento do quadrado é um elemento de A vezes A. Vamos lá. Pega esse pontinho. Esse pontinho é um par. Digamos que vou chamar ele de pontinho E1, E2. Nome e legenda. Não, legenda, né? Legenda e nome, né? Legenda e nome. Legenda e valor. Nome e valor, não sei. Nome e valor. Nome e legenda. Legenda e valor. Pronto. Olha só. Se tu projeta esse pontinho aqui, no eixo X, essa entrada te dá 0,52. E se tu projetas esse pontinho aqui no eixo Y, a segunda entrada é 0,61. Então, as entradas, cada uma das entradas desse par satisfazem as condições para estar nesse conjunto. Está, 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 está. Todo pontinho aqui dessa aresta está. Esse aqui está. Beleza. Porém, um ponto fora do quadrado já não está. Por quê? Olha só. Primeiro porque não está no quadrado, né? Mas tu diz, mano, não mais. Eu quero ver se esse pontinho é um elemento desse conjunto. Não é? Porque se tu projeta esse pontinho, eu vou colocar aqui, ó. Se tu projeta esse pontinho sobre o eixo Y, tudo bem. A segunda entrada dele, pá, é um número entre menos 1 e 1. Porém, a primeira entrada é um número que é maior do que 1. Então, não está. Não está no conjunto A vezes A. Pá, aqui. Ah, beleza. A primeira entrada desse ponto, de fato, é um número que está entre menos 1 e 1. Mas a segunda entrada é menor do que menos 1. Aqui, pá, de novo, né? A primeira entrada desse par é um número entre menos 1 e 1. Porém, a segunda entrada é um número menor que menos 1. E assim eu poderia continuar, né? Por exemplo, aqui, a primeira entrada dele é um número entre menos 1 e 1. Porém, a segunda entrada é um número maior do que 1. Beleza, então, pode ser provado de que pontos que estão fora do quadrado não são pares, né, que estão nesse conjunto. E que, de fato, os únicos pares que satisfazem a condição de ter primeira entrada entre menos 1 e 1 e segunda entrada entre menos 1 e 1 são aqueles que ficam na borda do quadrado e aqueles que ficam dentro do quadrado. Beleza? Então, A vezes A é geometricamente um quadrado de lado 2. Isso aqui mide 2. Né? Ok. E centrado aqui na origem. Bom, o que significa centrado? Bom, o quadrado tem um centro. Ok, então vamos lá. Beleza, então não dá para listá-lo. Não dá para listar o conjunto, ou seja, não dá para listar os elementos desse conjunto, mas dá para representá-los geometricamente. Ok, então vamos continuar. Vou tomar uma foto e vou pegar lá. Ok, volta ao PDF, né?
Então, de fato, esse conjunto aqui, recorto, né? Esse conjunto aqui é A vezes A. Então, A vezes A é um quadrado. A, A, A vezes A é um quadrado. Ok, é um quadrado. Vamos lá. Bom, agora pedem desenhar esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui é o produto cartesiano de um intervalo fechado com extremos menos 1 e 1 e a recta numérica. A recta numérica todinha. Então, vamos lá nos rascunhos. Construa o produto. Então, não basta com que tu me diga isso aqui. Ó. Ah, o conjunto de todos os pares XY, tais que x entre 1 e menos 1, pode ser que seja menos 1 ou 1, e y ele fica solto, ele qualquer real. Beleza. O que geometricamente isso é? Não dá para listar os elementos desse conjunto, também não dá, porque tu vai perceber agora, né, que tipo esse conjunto é como se fosse que um caminho infinito, uma pista infinita, né? Então, vamos lá. Alguns de vocês, né, concluíram isto aqui. Tipo, como se fosse uma faixa, mas uma faixa que é infinita, não tem, não é tipo um retângulo, né? Não tem tampas, nem por baixo nem por cima. Um caminho infinito, né? Se eu fosse uma pessoinha aqui, e eu quisesse caminhar esse troço aí, eu nunca ia chegar, né? Um túnel infinito, uma faixa. Então, olha só. Tu pega um ponto aqui, é um ponto que não está na faixa. Obviamente não está na faixa. Isso aqui é uma faixa, vou dizer faixa. Composta por as linhas verticais. X igual a menos 1, x igual a 1, né? E y é qualquer real. Beleza? Né? Ok. E não somente são os pontos que ficam nessas linhas aqui, não. É todo aquele que está na faixa. Ok? Então, beleza. Aqui, ó. É uma faixa. Ok? Então, por exemplo, esse ponto aqui não está na faixa. Não está ni sobre as linhas, ni na região que fica entre as linhas. Então, esse ponto aqui não é um elemento desse aqui, por quê? Porque se tu projeta, tu diz, ah, não, a segunda entrada, pá, é qualquer real. Tudo bem. Mas o problema é a primeira entrada. A primeira entrada te dá um número menor que menos um. Isso não serve. Um ponto aqui. A segunda entrada, ah, pá, é um real. O problema é a primeira entrada que te dá um número maior do que um. Pum, pronto. São os pontos problemas, os pontos que não ficam nas bordas da faixa, nem também ficam no interior da faixa, entendeu? Então, esse aqui é um problema. Esse pontinho aqui é um problema. Tá aqui, ó. Por quê? Porque, tudo bem, quando tu projeta esse ponto, pac, 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 sobre o eixo Y, tudo bem, te dá B, aqui B, pertencente a R, o problema é com A. Pac, 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 cai aqui, A é um número maior que um e não pode, porque para ser elemento desse conjunto aqui,
A primeira entrada deve ser um número entre menos 1 e 1. E aqui tu tem um número que é maior do que 1. Agora, por outro lado, todo, por exemplo, se tu pega um carinha aqui, a primeira entrada dele é menos 1 e a segunda entrada é qualquer real. Beleza, serve. Se tu pega um elemento aqui, a primeira entrada dele é 1 e a segunda entrada é qualquer real. Beleza. Se tu pega um ponto qualquer na faixa, a primeira entrada dele é um número entre menos 1 e 1 e a segunda entrada é qualquer real. Beleza. Portanto, por essa razão, essa faixa, com essas duas bordas rectas, é esse conjunto. Esse conjunto é uma faixa. Faixa. Essa faixa. Então, em muitas ocasiões, não dá para listar os elementos de um produto cartesiano, porém, é possível que tu construa a representação geométrica desse conjunto dado. Esse aqui, por exemplo, eu te pedi, né, que fizesse, né, a representação geométrica desse conjunto, e muitos de vocês encontraram que esse conjunto é, de fato, o primeiro quadrante unido com o segundo quadrante e o eixo X. Ou seja, é tudo isso aqui. Ligado, unido com isso aqui. Beleza? Vamos ver por quê. Um elemento que está aqui, um ponto que está aqui, não está aqui. ¿Por qué significa estar ahí? No, olha só. Vou apagar aqui. Olha só. XY está no conjunto R vezes 0 mais infinito. Eu vou usar isso aqui em azul, porque senão vou ter que mudar, né, as cores. Então, XY está aí. Se somente se X é um real, em qualquer real, e Y é um número maior ou igual do que 0. Beleza. Então, por essa razão, tu tem que entender os intervalos, né? Ou seja, assim, que é isso? Entendeu? Isto aqui significa que é um elemento desse aqui. Então, por exemplo, um pontinho aqui, não está aqui, ó. Está sobre essa linha. Está aqui, ó. Pega um pontinho. Esse vai dar problema, porque aqui, ó, AB. Então, tu diz, vamos projetar esse pontinho sobre o eixo Y. Pac, 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 te dá um número menor do que 0. Isso é um problema, porque a segunda entrada te tem que dar maior do que 0. Não, mas a primeira entrada aqui é um número real. Não interessa. O problema é que a segunda entrada me dá um número menor do que 0. Bom, se pego um ponto aqui, também dá problema. Por quê? Porque, de novo, né, a segunda entrada é menor do que 0. Se pego um ponto aqui, de novo um problema, porque a segunda entrada te dá menor do que 0. Beleza? Se pego um ponto aqui, beleza, porque aqui, ó, primeira entrada, um real, segunda entrada, maior do que 0. Pronto. E essa aqui, primeira entrada, um real, que é 0, segunda entrada, um número 0. Beleza, tudo bem. Então, todo ponto de aqui ou de aqui está no conjunto. Por essa razão, esse conjunto é geometricamente o chamado semiplano superior junto com o eixo X. Então, geometricamente, esse conjunto se representa assim. Esse produto cartesiano é isso que tu está olhando aí no teu PC ou no teu celular, onde quiera que tu esteja assistindo esta aula, assim que assiste. Então, é muito importante que tu consigas, né, visualizar produtos cartesianos, porque na outra aula, né, na próxima aula, falaremos de funções, né, e definiremos funções como subconjuntos, né, de produtos cartesianos. Então, é isso. Por exemplo, isso aqui, né, que é um fio de meu cabelo, que meu cabelo é enrolado. Eu posso te perguntar se isso que tu está olhando aí é uma função de R em 0 mais infinito. Vamos falar que não, que é um fio do cabelo, né? Assim como está,
não é uma função. Beleza. Então, muito obrigado. E isso aqui foi o resumo da aula número 7, que em total foram 3 vídeos. Muito obrigado e até mais.